Hábito 6. Crie sinergia. Princípios de cooperação criativa. Escolho como guia as palavras de um santo. Nas coisas cruciais, unidade. Nas coisas importantes, diversidade. Em todas as coisas, generosidade. Discurso inaugural do presidente George Bush. Quando Sir Winston Churchill foi chamado para incrementar o esforço de guerra britânico, ele observou que sua vida inteira o havia preparado para aquele momento. De modo similar, o exercício de todos os outros hábitos nos prepara para o hábito da sinergia. Quando corretamente compreendida, a sinergia é a atividade mais dinâmica de toda a vida, o verdadeiro teste e a manifestação de todos os outros hábitos vistos em conjunto. As formas mais desenvolvidas da sinergia concentram-se nos 4 dons exclusivamente humanos, na motivação ganha-ganha e nas habilidades da comunicação empática para enfrentar os desafios mais difíceis da vida. O resultado é quase milagroso. Criamos novas alternativas, algo que não estava lá antes. A sinergia é a essência da liderança baseada em princípios. Ela catalisa, unifica e libera os poderes existentes dentro das pessoas. Todos os hábitos que abordamos nos preparam para criar o milagre da sinergia. O que é sinergia? Em uma definição simples, significa que o todo é maior do que a soma das partes. Significa que a relação estabelecida entre as partes é em si e por si também uma parte. Não apenas é uma parte, e sim a parte mais catalítica, mais poderosa, mais unificadora e mais excitante. O processo criativo também é a parte mais terrível, porque você não sabe o que vai acontecer ou aonde chegará. Não sabe quais os perigos e desafios que encontrará pela frente. Para se ter espírito de aventura, de descoberta e criatividade, é preciso contar com um bocado de segurança interna. Sem dúvida, você precisa deixar o conforto de sua casa e enfrentar a imensidão do desconhecido totalmente novo. Tornar-se um pioneiro, um descobridor. Abrir novas possibilidades, novos territórios, novos continentes, para que os outros possam segui-lo. Na natureza, a sinergia está em toda parte. Se você colocar 2 plantas lado a lado, as raízes se misturam e melhoram a qualidade do solo, de modo que as 2 plantas crescem melhor do que se estivessem separadas. Se você coloca 2 peças de madeira juntas, elas aguentarão muito mais do que o peso suportado por cada uma individualmente. O todo é maior do que a soma das partes. 1 mais 1 é igual a 3 ou mais. O desafio está em aplicar os princípios da cooperação criativa aprendidos na natureza em nossas relações sociais. A vida familiar fornece muitas oportunidades para observar e praticar a sinergia. A própria maneira como um homem e uma mulher trazem ao mundo uma criança é sinérgica. A essência da sinergia é valorizar as diferenças, respeitá-las, investir nos pontos fortes, compensar as fraquezas. Obviamente, valorizamos as diferenças físicas entre homens e mulheres, maridos e esposas. Mas e quanto às diferenças sociais, mentais e emocionais? Essas diferenças não poderiam ser também fontes geradoras de formas novas e excitantes de vida, criando um ambiente verdadeiramente propício para cada pessoa, reforçando o amor próprio e o respeito de cada um, criando oportunidades para que cada um amadureça, atinja a independência e chegue gradualmente à interdependência? A sinergia não poderia criar um roteiro para a nova geração, uma geração mais voltada para servir e contribuir, que fosse menos protetora, menos antagônica, menos egoísta, uma geração mais aberta, mais confiante, mais confiável, menos defensiva, desconfiada e política, mais amorosa, mais dedicada e menos possessiva e crítica? A comunicação sinérgica. Quando você se comunica sinergicamente, está simplesmente abrindo seu coração, sua mente e o modo de expressão para novas possibilidades, novas alternativas e novas opções. Pode parecer que você está deixando de lado o hábito 2, comece com o objetivo em mente, mas, na verdade, está fazendo o oposto, indo ao encontro dele. Não tem certeza, ao se engajar na comunicação sinérgica, como as coisas vão se desenvolver
ou como será o final. Mas você, sem dúvida, tem uma sensação de excitação, segurança e aventura que o leva a acreditar que tudo será significativamente melhor do que era antes. E este é o fim que você tem em mente. Você começa com a crença de que as partes envolvidas ganharão mais conhecimento de seu íntimo e que a excitação do aprendizado mútuo gerará um novo impulso em direção ao aprendizado, à descoberta e ao amadurecimento. Muitas pessoas jamais experimentaram a sinergia, mesmo em grau moderado, seja na vida familiar, seja em outras interações. Elas foram treinadas e educadas dentro da comunicação defensiva e protetora para crer que a vida e os outros não são dignos de confiança. Como resultado, elas nunca se abrem realmente para o hábito 6 e para esses princípios. Isso constitui uma das maiores tragédias e desperdícios do mundo, porque um potencial imenso continua imobilizado, completamente estático e inútil. As pessoas ineficientes convivem dia após dia com esse potencial mal aproveitado. Elas experimentam a sinergia apenas em campos restritos e periféricos de suas vidas. Elas podem ter lembranças de algumas experiências criativas inusitadas, talvez nos esportes, onde conseguiram entrar realmente no espírito de um time por um período determinado. Ou talvez se vissem às voltas com uma situação de emergência em que as pessoas cooperaram de uma forma anormalmente alta, submetendo o ego e o orgulho ao esforço para salvar a vida de alguém ou superar uma crise. Para muitos, tais eventos parecem estranhos, quase fora de propósito, afastados da vida, milagrosos. Mas não é assim. Essas coisas podem ser produzidas regularmente, com consistência, quase que diariamente na vida das pessoas. Mas isso exige uma dose enorme de segurança pessoal e disponibilidade, bem como um certo espírito de aventura. Vários esforços criativos são de certo modo imprevisíveis. Eles frequentemente parecem ambíguos, vagos ou baseados na tentativa e erro. E a não ser que as pessoas tenham muita tolerância para a ambiguidade e sintam que sua segurança deriva da confiança nos princípios e nos valores próprios, consideram enervante e desagradável se envolverem em projetos altamente criativos. Sua necessidade de estrutura, certezas e previsibilidade é muito alta. Sinergia na sala de aula. Como professor, cheguei à conclusão de que muitas das melhores turmas vivem a um passo do caos. A sinergia mostra o quanto professores e alunos estão realmente abertos para o princípio de que o todo é maior que a soma das partes. Há épocas em que nem o professor, nem os alunos sabem realmente o que vai acontecer. No início, existe um ambiente seguro que permite às pessoas realmente se abrirem para aprender e escutar as ideias dos outros. Depois, chega a hora do brainstorming, onde o espírito de avaliação se subordina ao espírito da criatividade, à imaginação e ao trabalho intelectual coletivo. Nesse ponto, um fenômeno absolutamente inusitado começa a acontecer. A classe inteira se transforma com a excitação de um novo desafio, uma nova ideia, uma nova direção, que apesar de difícil de definir, é quase palpável para as pessoas envolvidas. A sinergia é quase um acordo coletivo de um grupo para deixar de lado os antigos roteiros e escrever um novo. Eu jamais me esquecerei de um curso universitário que dei sobre estilo e filosofia de liderança. Depois de 3 semanas de aulas, em um determinado semestre, uma pessoa no meio da aula começou a relatar algumas experiências pessoais suas muito fortes, que eram simultaneamente emotivas e reveladoras. Um espírito de humildade e reverência tomou conta da classe inteira, reverência pelo indivíduo e reconhecimento por sua coragem. Este espírito criou um solo fértil para os esforços sinérgicos e criativos. Outros alunos começaram a ser influenciados por ele, relatando algumas de suas experiências e descobertas, bem como certas dúvidas. O espírito de confiança e segurança estimulou vários deles a se abrirem. Em vez de apresentarem os trabalhos preparados, eles aproveitaram as ideias e descobertas dos colegas para começar a criar um cenário totalmente novo para aquela turma e o que ela representava. Eu me envolvi profundamente no processo. Na verdade, estava fascinado por ele, porque parecia extremamente mágico e criativo.
Aos poucos percebi que abandonava meu compromisso com a estrutura do curso, percebendo um leque de novas possibilidades. Não era só um entusiasmo de momento. Havia uma noção de maturidade, estabilidade e substância que transcendia muito a estrutura e o plano anterior. Abandonamos o projeto, os livros adotados e os seminários já marcados, estabelecendo novos planos, projetos e tarefas. Ficamos tão excitados com o que estava acontecendo que 3 semanas depois, nós todos sentimos um imenso desejo de passar aquilo para os outros. Decidimos escrever um livro contendo nosso aprendizado e descobertas sobre o assunto estudado, Princípios de Liderança. As tarefas foram revistas, novos projetos foram assumidos e novos grupos foram formados. As pessoas trabalharam muito mais do que na antiga estrutura do curso, em função de motivos completamente diferentes. Dessa experiência emergiu uma cultura extremamente singular, coesa e sinérgica, que não acabou no final do semestre. Durante anos, foram realizados encontros entre os alunos daquela turma. Mesmo atualmente, muitos anos depois, quando nos encontramos, falamos do assunto e frequentemente tentamos descrever o que aconteceu e o motivo para tanto. Um dos aspectos interessantes foi o tempo curto transcorrido até que se criasse confiança suficiente para gerar a sinergia. Acredito que o grande motivo tenha sido a maturidade relativa das pessoas. Elas estavam no último semestre do curso e acredito que estivessem em busca de algo mais forte do que apenas mais uma matéria agradável. Estavam famintos por algo novo e excitante, algo que pudessem criar e considerassem verdadeiramente significativo. Era uma ideia cujo momento havia chegado para eles. Para completar, o método era correto. Acredito que experimentar a sinergia é mais forte do que falar sobre ela, que produzir algo novo tem mais significado do que apenas ler algo velho. Experimentei, e acredito que a maioria das pessoas também, momentos que foram quase sinérgicos, momentos que se penduraram na beira do caos e que, por alguma razão, desceram até ele. Infelizmente, as pessoas que saíram chamuscadas por essas experiências frequentemente começam uma nova experiência com esse fracasso na cabeça. Elas se defendem contra ele e se afastam da sinergia. Elas estão agindo como gerentes que estabelecem novas regras e novos regulamentos baseados nos abusos de algumas pessoas dentro de uma organização, limitando dessa forma a liberdade e as possibilidades criativas de muitos, ou sócios em um negócio que imaginam o pior cenário possível e o registram na linguagem do direito, liquidando com o espírito da criatividade, com a sinergia e com o espírito empreendedor. Quando repasso meus muitos anos de consultoria e formação de executivos, posso afirmar que os pontos altos foram quase que invariavelmente sinérgicos. Havia normalmente um momento inicial que exigia uma dose considerável de coragem, talvez para ser extremamente autêntico, confrontar alguma verdade sobre o indivíduo, a organização ou a família que realmente precisava ser dita, exigindo uma combinação de coragem e amor genuíno considerável. Depois, as pessoas se tornavam mais autênticas, mais abertas e honestas, e o processo de comunicação sinérgica se iniciava. Ele se tornava normalmente cada vez mais criativo, acabando em descobertas e planos que ninguém havia antecipado inicialmente. Conforme ensinou Carl Rogers, o que é mais pessoal é mais universal. Quanto mais autêntico você se torna, mais genuína é a sua expressão, particularmente com referência a experiências pessoais e até mesmo dúvidas, e mais as pessoas conseguem se relacionar com você. Isso facilita a expressão delas, tornando-as mais seguras. Esta capacidade de se expressar, por sua vez, se reforça no espírito da outra pessoa, e a empatia criativa verdadeira acontece, produzindo novas descobertas e ensinamentos, além de um senso de aventura e excitação que mantém a dinâmica do processo. As pessoas começam a interagir umas com as outras usando quase meia frase, de modo aparentemente incoerente, mas conseguem entender as mensagens do outro rapidamente. Assim, universos inteiros de descobertas, novas perspectivas, novos paradigmas que permitem opções e novas alternativas se abrem e são analisadas. Apesar de ocasionalmente essas ideias ficarem boiando no ar, elas normalmente atingem algum tipo de resultado de que é prático e útil.
A sinergia nos negócios. Eu passei por uma experiência sinérgica particularmente significativa quando trabalhei com meus colegas na criação de uma declaração de missão corporativa para a nossa empresa. Quase todos os membros da companhia estavam nas montanhas, onde, rodeados pela natureza magnífica, começamos um primeiro esboço do que alguns de nós consideravam uma excelente missão. No início, os contatos foram respeitosos, cuidadosos e previsíveis. Mas quando começamos a conversar sobre as várias alternativas, possibilidades e oportunidades à frente, as pessoas começaram a se abrir. Com autenticidade e simplicidade, elas passaram a pensar em voz alta. A agenda da declaração de missão deu lugar a um grupo livre de ideias recolhidas livremente enquanto surgiam. As pessoas estavam sendo verdadeiramente empáticas, bem como corajosas, e nós passamos do respeito mútuo e da compreensão para a criação de uma comunicação sinérgica. Todos podiam sentir isso. Era excitante. E conforme foi amadurecendo, voltamos à tarefa de colocar em palavras a visão coletiva atingida, cada uma delas contendo um significado específico e representativo para os participantes. A declaração de missão da corporação resultante diz: nossa missão é dar condições às pessoas e organizações para aumentar significativamente sua capacidade de desempenho, de modo a atingir objetivos valiosos por meio da compreensão e da vivência da liderança baseada em princípios. O processo sinérgico que levou à criação de nossa declaração de missão ficou gravado nos corações e nas mentes de todos que estiveram lá, e tem servido como quadro de referência do que estamos procurando fazer, bem como do que procuramos evitar. Outra experiência sinérgica de alto nível teve lugar quando aceitei um convite para servir como catalisador dos recursos e discussões durante um encontro anual de planejamento de uma grande seguradora. Com vários meses de antecedência, eu me encontrei com o comitê responsável pela preparação e pela organização dos 2 dias de encontro, que envolveriam todos os executivos do alto escalão. Eles me informaram que o padrão tradicional era identificar 4 ou 5 temas principais por meio de questionários e entrevistas, e ter propostas alternativas feitas pelos executivos. Os encontros anteriores haviam sido trocas respeitosas de opiniões, ocasionalmente derivando para batalhas de personalidades defensivas do tipo ganha-perde. Eles eram normalmente previsíveis, pouco criativos e chatos. Quando conversei com os membros do comitê sobre o poder da sinergia, eles sentiram seu potencial. Com alguma hesitação, concordaram em mudar o padrão. Pediram a vários executivos que preparassem relatórios anônimos sobre as questões prioritárias e depois pediram a todos os executivos que se dedicassem a ler os relatórios com atenção, de modo a compreender os problemas e os diferentes pontos de vista. Eles deveriam ir para o encontro preparados mais para ouvir do que para falar, e mais preparados para criar e sinergizar do que para defender e proteger suas opiniões. Dedicamos metade do primeiro dia a ensinar os princípios e exercitar as práticas dos hábitos 4, 5 e 6. O resto do tempo foi gasto em sinergia criativa. A liberação de energia criativa foi incrível. A animação substituiu o tédio. As pessoas se abriram para a influência das outras, realizando novas descobertas e percebendo opções. No final dos encontros, o resultado havia sido uma concepção inteiramente nova do tipo de desafio prioritário para a companhia. As diferenças foram avaliadas e superadas. Os relatórios pessoais tornaram-se obsoletos. Uma nova visão comum começou a se formar. Uma vez que as pessoas experimentam a sinergia real, elas nunca mais são as mesmas novamente. Elas descobrem a possibilidade de ter outras aventuras no futuro capazes de abrir suas mentes. Com frequência, são feitas tentativas para recriar uma experiência sinérgica específica, mas raramente dá certo. Contudo, o propósito essencial por trás do trabalho criativo pode ser recriado. Como diz a filosofia oriental, não buscamos imitar os mestres, procuramos o que eles procuravam. Não queremos imitar as experiências sinérgicas criativas do passado, mas desejamos criar outras a partir de objetivos novos, diferentes e, por vezes, mais nobres. Sinergia e comunicação. A sinergia é excitante.
A criatividade é excitante. É fenomenal o que a mente aberta e a comunicação conseguem realizar. As possibilidades de um ganho realmente significativo, de um avanço significativo, são tão reais que vale a pena correr os riscos que esta condição apresenta. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nomearam David Lilienthal para liderar a nova Comissão de Energia Atômica. Lilienthal reuniu um grupo de pessoas altamente influentes, celebridades em seus campos, discípulos, por assim dizer, de seus próprios quadros de referência. Este grupo diversificado de indivíduos tinha uma agenda extremamente apertada e todos estavam impacientes para obter resultados. Além disso, a imprensa os pressionava bastante. Mas Lilienthal levou várias semanas para criar uma conta bancária e emocional muito alta. Ele fez com que as pessoas trabalhassem juntas para se conhecer, revelar seus interesses, esperanças, metas, origens, quadros de referência e paradigmas. Ele facilitou o tipo de interação humana que cria um grande vínculo entre as pessoas e foi pesadamente criticado por levar tanto tempo fazendo isso. Diziam que ele não era eficiente. O resultado final, porém, foi um grupo com estreitas ligações, muito aberto, criativo e sinérgico. O respeito entre os membros da comissão era tão alto que, em caso de discordância, em vez de defesa e oposição, havia um esforço genuíno para a compreensão. A atitude era: se uma pessoa com a sua inteligência, competência e dedicação discorda de mim, deve haver algo em sua opinião que eu não compreendo e eu preciso entender isso. Você tem outra perspectiva, um quadro de referências que eu preciso adquirir também. As interações sem preconceito se multiplicaram e uma atitude inusitada teve origem aí. O nível mais baixo da comunicação deriva de situações de desconfiança, que se caracterizam pela atitude defensiva, cuidadosa e frequentemente pela linguagem baseada nas formalidades legais, que cobre todas as possibilidades e procura padrões e cláusulas de rompimento para quando as coisas ficarem pretas. Esta forma de comunicação produz apenas ganha-perde ou perde-perde. Ela não é eficaz, não existe equilíbrio entre P e CP, e cria novas razões para a defesa e a proteção. A posição intermediária é a comunicação respeitosa. Nesse nível, interagem as pessoas relativamente maduras. Elas demonstram respeito pelos outros, mas querem evitar a possibilidade do confronto pesado, de modo que se comunicam de forma polida, mas não enfática. Elas podem entender intelectualmente o que os outros dizem, mas na verdade não olham lá no fundo para ver os paradigmas e pressupostos que estão por trás de suas posições, o que abriria caminho a outras possibilidades. A comunicação respeitosa opera em situações independentes e até mesmo nas interdependentes, mas as possibilidades criativas não se concretizam. Nas situações interdependentes, o compromisso é a posição normalmente tomada. O compromisso significa que 1 mais 1 é igual a 1,5. Os dois lados cedem. A comunicação não é defensiva, protetora, furiosa ou manipuladora. Ela é honesta, verdadeira e respeitosa. Mas não é criativa ou sinérgica. Ela produz uma forma menor de ganha-ganha. A sinergia significa que 1 mais 1 dá 8, 16 ou até mesmo 1.600. A posição sinérgica de alta confiança produz soluções melhores do que as propostas originalmente, e todas as partes sabem disso. Mas ainda, elas realmente se satisfazem com um empreendimento criativo. Uma mini-cultura se forma para criar satisfação. Mesmo que tenha pouca duração, o equilíbrio PCP está presente. Existem algumas circunstâncias nas quais a sinergia pode não ser atingida, e o nada feito é inviável. Mas mesmo nessas circunstâncias, o espírito das tentativas sinceras costuma resultar em um compromisso mais eficaz. Em busca da terceira alternativa. Para termos uma ideia melhor de como nosso nível de comunicação afeta a eficácia interdependente, pense no seguinte cenário. Chegaram as férias, e o marido deseja levar a família para a beira de um lago, onde podem acampar e pescar. Isso é importante para ele. Faz 1 ano que planeja a viagem. Já reservou um chalé perto do lago e alugou um barco. Seus filhos estão super excitados com a ideia.
Sua esposa, contudo, quer usar as férias para visitar a mãe doente a 400 quilômetros de distância. Como não tem chance de vê-la com frequência, isso é muito importante para ela. Estas diferenças podem dar origem a uma experiência altamente negativa. Os planos já estão feitos. Os meninos estão super animados. Vamos pescar, diz o marido. Mas eu não sei por quanto tempo ainda a mamãe vai estar conosco e quero ficar um pouco a seu lado, a esposa retruca. E esta é a única oportunidade de fazer isso. Esperamos o ano inteiro para tirar essa semana de férias. Os meninos vão se sentir péssimos sentados na sala da casa da avó a semana inteira. Além disso, sua mãe não está tão doente assim. E a sua irmã mora a pouco mais de 1 quilômetro de distância e cuida bem dela. Ela é minha mãe, sabia? Quero ficar um pouco com ela. Você pode ligar para sua mãe todas as noites. Estamos pensando em ficar com ela na época do Natal, você lembra? Mas é daqui a 5 meses. Nem sabemos se ela ainda vai estar viva no Natal. Além disso, ela precisa de mim e quer ficar um pouco comigo. Querida, ela está sendo bem cuidada. Além disso, eu e os meninos também precisamos de você. Minha mãe é mais importante do que uma pescaria. Seu marido e seus filhos são mais importantes do que a sua mãe. Quando eles escutem, podem se aproximar de algum tipo de compromisso. Talvez resolvam tirar férias separados. Ele vai pescar com os filhos, ela visita a mãe. Em ambos, sentem-se culpados e infelizes. Os meninos percebem isso, o que prejudica as férias deles também. O marido pode ceder aos desejos da esposa, mas vai fazer isso de má vontade. E consciente ou inconscientemente, ele ajuda a tornar a semana horrível para todos, como previa. A esposa pode ceder ao marido, mas ela vai ficar ressentida e se afastar, preocupada com o possível agravamento do estado de saúde da mãe. Se esta ficar seriamente doente e morrer, o marido nunca vai se perdoar, nem será perdoado pela mulher. Qualquer que seja a solução de compromisso que encontrem, pode ficar registrada para os anos futuros como um momento de insensibilidade, negligência ou decisão sobre prioridades erradas de ambas as partes. Pode se tornar uma fonte de desentendimentos por anos a fio, talvez até levando à polarização da família. Muitos casamentos que eram belos, carinhosos, suaves e espontâneos se deterioraram até chegar à hostilidade por causa de uma série de incidentes desse tipo. O marido e a esposa veem a situação de modo diferente, e esta diferença pode polarizar os dois, separá-los, criar barreiras ao relacionamento. Ou então pode aproximá-los em um nível mais elevado. Se eles cultivarem os hábitos da interdependência eficaz, eles abordam as diferenças a partir de um paradigma inteiramente diferente. Sua comunicação se dá em um nível superior. Uma vez que possuem uma conta bancária emocional, eles contam com a confiança e a comunicação tranquila em seu casamento. Como pensam ganha-ganha, acreditam em uma terceira alternativa, uma solução que seja mutuamente benéfica e melhor do que as propostas originais de cada um. Como eles ouvem com empatia e procuram primeiro compreender, criam dentro de si e entre eles um quadro abrangente de valores e preocupações que precisam ser levados em conta na hora de tomar uma decisão. E a combinação desses ingredientes, a conta bancária emocional alta, o pensamento ganha-ganha, a procura da compreensão em primeiro lugar, cria o ambiente ideal para a sinergia. O budismo chama isso de o caminho do meio. Meio, nesse sentido, não significa compromisso, significa algo mais alto, como o ápice de um triângulo. Procurar o meio em um sentido mais elevado leva tanto o marido quanto a esposa, nesse caso, a perceber que seu amor e seu relacionamento fazem parte de sua sinergia. Quando se comunicam, o marido sente profundamente o desejo e a necessidade de sua esposa estar junto à mãe. Ele compreende que ela deseja aliviar o trabalho da irmã, que tem cuidado mais da mãe. Ele compreende que eles não sabem realmente quanto tempo ela ainda estará com eles e que certamente isso é mais importante do que ir pescar. E a esposa compreende profundamente o desejo de seu marido sair com a família toda e dar a oportunidade para que os filhos se divirtam. Ela recorda o quanto investiram em lições e equipamentos para preparar a expedição de pesca e reconhece a importância de gerar boas lembranças ao lado deles. Assim, eles somam seus desejos. Não estão mais em lados opostos do problema.
estão juntos em um dos lados, olhando para o problema, compreendendo as necessidades, trabalhando para criar uma terceira alternativa que os satisfaça. Talvez possamos arranjar algum tempo para visitar sua mãe esse mês, ele sugere. Posso ficar com as responsabilidades da casa durante o final de semana e arranjar uma empregada por uma semana, de modo que você possa ir. Sei que é importante para você fazer isso. Ou talvez possamos encontrar um local para pescar e acampar que seja perto da casa da sua mãe. Talvez não seja um lugar tão bom, mas ainda seria legal e estaríamos resolvendo o problema. Evitaria também que os meninos ficassem trancados dentro de casa. Talvez até possamos planejar atividades recreativas com os primos, tios e tias, o que seria um benefício adicional. Eles estão sinergizando, comunicando-se um com o outro até encontrar uma solução que satisfaça os dois. Melhor do que adotar qualquer uma das soluções propostas originalmente por eles. Melhor do que o compromisso. Trata-se de uma solução sinérgica que aumenta P e CP. Em vez de ser uma transação, é uma transformação. Eles conseguem o que os dois pretendem e melhoram o relacionamento no decorrer do processo. Sinergia negativa. Buscar uma terceira alternativa é uma mudança de paradigma importante. Representa o abandono da mentalidade do ou você ou eu. Mas veja a diferença nos resultados. Quanta energia negativa se despende normalmente quando as pessoas tentam resolver seus problemas ou tomar decisões em uma realidade interdependente? Quanto tempo se perde em apontar os pecados alheios em politicagem, rivalidades, conflitos interpessoais, medidas preventivas e proteção, maquinações e adivinhações? Equivale a tentar dirigir em uma estrada com um pé no acelerador e outro no freio. Em vez de tirar o pé do freio, a maioria das pessoas pisa mais fundo no acelerador. Tenta aplicar mais pressão, mais eloquência, mais informações lógicas para reforçar sua posição. O problema é que as pessoas altamente dependentes estão querendo obter sucesso em uma realidade interdependente. Ou elas são dependentes da força obtida em uma posição de poder e adotam uma postura do tipo ganha-ganha. Elas podem usar verbalmente as técnicas de ganha-ganha, mas não querem, no fundo, escutar os outros. Só querem manipular. E a sinergia não floresce nesse ambiente. As pessoas inseguras acreditam que toda a realidade pode ser entendida a partir de seus paradigmas. Elas têm uma imensa necessidade de transformar os outros em clones, de moldá-los para que adotem sua maneira de pensar. Elas não se dão conta de que a verdadeira força do relacionamento é ter um outro ponto de vista. Ser igual não significa proximidade. A proximidade ou unidade é a capacidade de complementar, não de tornar o outro igual. Isso é pouco criativo e cansa. A essência da sinergia é valorizar as diferenças. Hoje em dia, acredito que a chave para a sinergia interpessoal está na sinergia intrapessoal, ou seja, na sinergia existente dentro de nós. O centro da sinergia intrapessoal encontra-se nos princípios dos 3 primeiros hábitos, que dão a segurança interna suficiente para lidar com os riscos de ser aberto e vulnerável. Ao interiorizar esses princípios, desenvolvemos a mentalidade de abundância de ganha-ganha e a autenticidade do hábito 5. Um dos resultados práticos de adotar o centro nos princípios é que nos tornamos inteiros, verdadeiramente integrados. As pessoas acostumadas profundamente com o pensamento lógico verbal do cérebro esquerdo descobrem o quanto é inadequado esse tipo de pensamento para a solução de problemas que exigem uma grande dose de criatividade. Elas tomam consciência e começam a criar um novo modelo dentro de seu cérebro direito. Não que o cérebro direito estivesse ausente, encontrava-se apenas adormecido. Seus músculos não haviam sido desenvolvidos, ou quem sabe se atrofiaram depois da infância, por causa da ênfase no cérebro esquerdo da educação formal e do meio social. Quando uma pessoa tem acesso tanto ao cérebro direito, intuitivo, criativo e visual, quanto ao esquerdo, analítico, lógico e verbal, aí sim o cérebro inteiro está trabalhando. Em outras palavras, a energia psíquica está acontecendo dentro de sua cabeça. E esse instrumento está mais de acordo com a realidade da vida, porque não é só lógico, também é emocional. Certo dia eu estava apresentando um seminário intitulado Administração com o Direito
liderança com o esquerdo, para uma empresa de Orlando, na Flórida. Durante o intervalo, o presidente da companhia aproximou-se de mim e falou: Stephen, isso é intrigante, mas andei pensando a respeito desse material e aplicando os conceitos mais em meu casamento do que nos negócios. Minha mulher e eu temos um problema sério de comunicação. Gostaria que almoçasse conosco e visse o modo como conversamos. Vamos fazer isso, falei. Sentamos os três para almoçar. Falamos sobre amenidades um pouco. Depois, ele se dirigiu à esposa dizendo: Bem, querida, convidei Stephen para almoçar conosco e ver se ele pode dar uma ajuda para melhorar nossa comunicação. Eu sei que você acha que eu deveria ser um marido mais sensível, compreensivo. Você poderia dizer algo específico que gostaria que eu fizesse? Seu cérebro esquerdo dominante queria fatos, cifras, dados específicos, exemplos. Bem, como eu já disse antes, não é nada específico. Tem mais a ver com as prioridades de um modo genérico. Seu cérebro direito dominante estava lidando com a sensibilidade e a gestalt, o todo, a relação entre o todo e as partes. O que você quer dizer com prioridades de um modo genérico? O que quer que eu faça? Fale algo específico para que eu possa mudar. Bem, é só um sentimento. O cérebro direito dela estava lidando com imagens, sentimentos e intuições. Creio que o casamento não é tão importante para você quanto diz. Sei. E o que eu posso fazer para torná-lo mais importante? Diga algo específico e concreto para que eu possa agir. É difícil colocar isso em palavras. A essa altura, ele simplesmente virou os olhos para cima e olhou para mim como se dissesse: Stephen, você aguentaria esse tipo de idiotice em seu casamento? É só um sentimento, ela falou. Um sentimento muito forte. Querida, ele disse, este é o seu problema. Sua mãe tem o mesmo problema. Na verdade, é um problema de todas as mulheres que eu conheço. Depois ele começou a interrogá-la como se fosse uma espécie de transação entre advogados. Você mora onde quer morar? Não é nada disso, ela suspirou. Não tem nada a ver com isso. Eu sei, ele disse com impaciência forçada. Mas como você não me diz exatamente o que é, acho que a melhor maneira de descobrir o que a incomoda é eliminar o resto. Você mora onde quer morar? Acho que sim. Querida, Stephen vai ficar aqui apenas alguns minutos e está tentando nos ajudar. Dê uma resposta objetiva, um simples sim ou não. Você mora onde quer morar? Sim. Certo, isso está resolvido. Você tem tudo o que deseja? Sim. Ótimo. Faz as coisas que tem vontade de fazer? Isso prosseguiu por algum tempo ainda, e pude ver que não estava ajudando em nada, de forma que interrompi e disse: É assim que vocês se relacionam? Todos os dias, ele retrucou. É a história do nosso casamento, ela disse suspirando. Olhei para os dois e um pensamento me passou pela cabeça. Eles eram como duas pessoas, só com meio cérebro vivendo juntas. Vocês têm filhos? Perguntei. Sim, 2. É mesmo? Comentei incrédulo. Como conseguiram? O que quer dizer como conseguimos? Vocês foram sinérgicos, exclamei. 1 mais 1 normalmente dá 2, mas vocês fizeram com que 1 mais 1 desse 4. Bem, isso é sinergia. O todo é maior do que a soma das partes. Então, como vocês conseguiram? Você sabe muito bem como conseguimos, ele retrucou. Mas vocês devem ter valorizado as diferenças, falei. Valorizando as diferenças. Valorizar as diferenças é a essência da sinergia, as diferenças mentais, emocionais e psicológicas entre as pessoas. E a chave para valorizar as diferenças é perceber que todas as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como elas são. Se eu penso que vejo o mundo como ele é, por que desejaria valorizar as diferenças? Por que me daria o trabalho de me importar com alguém que está fora dos trilhos? Meu paradigma é que sou objetivo, vejo o mundo como ele é. Todo mundo tem uma visão restrita, mas eu vejo o todo. É por isso que me chamam de supervisor. Tenho uma supervisão.
Se meu paradigma for este, então eu nunca serei efetivamente interdependente, para começar. Estarei limitado pelos paradigmas do meu próprio condicionamento. A pessoa realmente eficaz tem a humildade e a reverência para reconhecer suas limitações perceptivas e para reconhecer os imensos recursos disponíveis na interação com os corações e mentes de outros seres humanos. Esta pessoa valoriza as diferenças porque estas aumentam seu conhecimento, sua compreensão da realidade. Quando somos deixados por conta exclusiva de nossas experiências, sofremos uma falta constante de informação. É algo lógico que duas pessoas possam discordar e as duas estarem certas? Não é lógico, é psicológico e é muito real. Você vê a moça e eu vejo a velha senhora. Estamos os dois olhando para o mesmo desenho e nós dois estamos certos. Vemos as mesmas linhas pretas, os mesmos espaços em branco. Mas damos a eles interpretações diferentes porque fomos condicionados a interpretá-los de modo diferente. E a não ser que valorizemos as diferenças na percepção, a não ser que valorizemos uns aos outros e aceitemos a possibilidade de estarmos certos os dois, de que a vida não é sempre a dicotomia ou eu ou você, e que quase sempre há terceiras alternativas, nunca seremos capazes de transcender os limites desse condicionamento. Pode ser que eu só consiga ver a velha senhora, mas eu percebo que você está vendo outra coisa, e eu valorizo você. Valorizo sua percepção. Eu quero entender. Assim, quando ganho consciência das diferenças em nossas percepções, digo: que bom, você vê de outro jeito. Ajude-me a ver como você. Se duas pessoas têm a mesma opinião, uma delas é desnecessária. Não me traz vantagem alguma a comunicação com outra pessoa que só vê a velha senhora como eu. Eu não quero falar, dialogar com alguém que concorda comigo. Quero me comunicar com você porque você vê de forma diferente. Eu valorizo esta diferença. Ao fazer isso, eu não só amplio a minha consciência, como também contribuo para a sua afirmação. Eu lhe dou o ar psicológico. Tiro meu pé do freio e liberto a energia negativa que você pode ter concentrado para defender uma posição específica. Eu crio um ambiente sinérgico. A importância de valorizar as diferenças foi registrada em uma fábula muito citada, chamada A Escola dos Bichos, do educador Dr. R.H. Reeves. Era uma vez um grupo de animais que decidiu fazer algo de heróico para resolver os problemas de um novo mundo, de modo que fundaram uma escola. Adotaram um currículo de atividades que incluía corrida, alpinismo, natação e voo. Para tornar mais fácil a administração, todos os animais participaram de todos os cursos. O pato era excelente em natação, na verdade melhor do que o professor, e conseguiu boas notas em voo, mas não se deu bem em corrida. Como ele era muito lento na corrida, precisou ficar após as aulas para praticar mais, inclusive abandonando a natação. E manteve esse esquema até que seu pé de pato ficou muito machucado e ele no máximo conseguia nadar um pouco dentro da média. Como ele estava dentro da média, de acordo com o objetivo da escola, ninguém se importou com o problema, fora o próprio pato. O coelho começou em primeiro lugar na aula de corrida, mas sofreu um colapso nervoso por causa das dificuldades com a natação. O esquilo mostrou-se excelente em alpinismo, mas ficou frustrado com a aula de voo, porque seu professor o obrigava a começar do chão sem permitir a decolagem do alto das árvores. Também passou a sofrer de cãibras por excesso de esforço físico e acabou tirando C em alpinismo e D em corrida. A águia era um aluno problema e teve de ser castigada severamente. Na aula de alpinismo, ela ganhou de todos, mas insistia em atingir o alto com suas próprias técnicas. No final do ano, uma cobra que conseguia nadar muito bem e também sabia correr, praticar alpinismo e até voar um pouquinho, tirou a média mais alta e foi considerada a melhor aluna. Os cachorros do mato fugiram da escola e não pagaram as mensalidades, porque a direção se recusava a incluir cavar e farejar no currículo. Eles mesmos ensinaram seus filhos a latir e mais tarde uniram-se aos porcos e tatus para fundar uma escola particular. Análise das forças em campo. Em situação interdependente, a sinergia é particularmente poderosa
quando se lida com as forças negativas que trabalham contra o crescimento e a mudança. O sociólogo Kurt Lewin adotou um modelo de análise das forças em campo, no qual considera qualquer nível corrente de desempenho ou existência como um estado de equilíbrio entre as forças dinâmicas que encorajam o movimento para cima e as forças restritivas que o desencorajam. As forças dinâmicas geralmente são positivas, razoáveis, lógicas, conscientes e econômicas. Em oposição, as forças restritivas são com frequência negativas, emocionais, ilógicas, inconscientes e sociais psicológicas. Ambos os conjuntos de forças são bem reais e devem ser levados em consideração ao se lidar com a mudança. Em uma família, por exemplo, existe um certo clima em casa, um determinado nível de interação positiva ou negativa, de segurança ou insegurança para expressar os sentimentos ou falar a respeito dos problemas, de respeito ou desrespeito na comunicação com os outros membros da família. Você pode desejar ardentemente mudar essa situação, pode querer criar um clima mais positivo, de respeito maior, mais aberto e cheio de confiança. Seus motivos lógicos para fazer isso são as forças dinâmicas que agem para elevar o nível. Mas não basta aumentar as forças dinâmicas. Seus esforços são contrabalançados pelas forças restritivas, pelo espírito competitivo entre os filhos, pelos roteiros diferentes de vida familiar que sua esposa e você herdaram e trouxeram para o relacionamento, pelos hábitos desenvolvidos na família, pelo seu trabalho ou outras exigências de tempo e energia. Aumentar as forças dinâmicas pode trazer resultados por algum tempo. Mas enquanto as forças restritivas estiverem em ação, isso vai ficando mais e mais difícil. É como empurrar uma mola. Quanto mais você empurra, mais difícil é continuar empurrando, até que a força da mola subitamente faz com que tudo volte ao estágio anterior. Depois de algum tempo, o vai e vem resultante, o ioiô das diversas tentativas, faz com que você ache que as pessoas continuam na mesma e que é difícil mudá-las. Mas quando a sinergia é introduzida, você usa a motivação do hábito 4, a compreensão do hábito 5 e a interação do hábito 6 para trabalhar diretamente sobre as forças restritivas. Você cria uma atmosfera na qual é seguro falar sobre estas forças. Você as descongela, as desamarra, gerando novas descobertas que, na verdade, transformam as forças restritivas em forças dinâmicas. Você inclui as pessoas no problema, faz com que se dediquem a ele, de modo que sintam que o problema é delas também e que elas podem ser parte importante da solução. Como resultado, novas metas compartilhadas são criadas e todo o projeto se move por cima, com frequência por caminhos que ninguém imaginava. E a excitação contida nesse movimento cria uma nova cultura. As pessoas mesclam sua condição de seres humanos com as outras e ganham força para um pensamento novo, inédito, capaz de criar novas alternativas e oportunidades. Estive envolvido diversas vezes em negociações entre pessoas que estavam umas com raiva das outras e que haviam contratado advogados para defender suas posições. Só o que conseguiram com isso foi exacerbar o problema, porque sua comunicação interpessoal se deteriorou durante o processo legal. Mas o nível de confiança era tão baixo que as partes concluíram que não havia alternativa a não ser levar o problema para a justiça. Estariam interessados em uma solução ganha-ganha em que ambas as partes se sintam realmente satisfeitas? Eu pergunto. A resposta em geral é afirmativa, mas a maioria das pessoas não acredita realmente que isso seja possível. Se a outra parte concordar, vocês estão prontos para iniciar o processo mútuo de comunicação real? Novamente, a resposta costuma ser afirmativa. Os resultados em praticamente todos os casos são impressionantes. Problemas que haviam sido debatidos legal e psicologicamente durante meses acabam resolvidos em questão de dias ou horas. A maioria das soluções não é o tipo de compromisso que se consegue nos tribunais, na verdade. São soluções sinérgicas, melhores do que as propostas separadamente pelas partes. E em muitos casos, o relacionamento continuou mesmo sendo aparente no início, porque o nível de confiança era tão baixo e o rompimento da relação tão grande que era praticamente irremediável. Em um dos nossos programas de aprimoramento,
um executivo relatou uma situação na qual o fabricante estava sendo processado por um cliente industrial de muitos anos por desempenho insatisfatório. As duas partes se consideravam plenamente justificadas em suas posições e achavam que a outra era totalmente antiética e indigna de confiança. Quando começaram a praticar o hábito 5, duas coisas ficaram claras. Primeiro, problemas anteriores de comunicação resultaram em mal-entendidos que mais tarde se exacerbaram em função de acusações e respostas. Segundo, as duas partes agiram de boa fé no começo e não estavam gostando da perda de tempo e dos custos de uma batalha jurídica, mas não viam outra saída. Quando estas coisas ficaram claras, o espírito dos hábitos 4, 5 e 6 tomou conta da situação e o problema foi rapidamente resolvido. O relacionamento continuou a prosperar. Em um outro caso, recebi um telefonema matinal de um incorporador imobiliário que precisava desesperadamente de auxílio. O banco queria executar uma hipoteca porque ele não estava fazendo os pagamentos dos juros parcelados do principal na data correta, e ele estava processando o banco para evitar a execução. Ele precisava de recursos adicionais para terminar e comercializar o empreendimento de forma a pagar ao banco, mas esse se recusava a fazer novos empréstimos até que os pagamentos atrasados fossem feitos. Era o problema do ovo e da galinha, da falta de capital. Nesse meio tempo, o projeto ficou abandonado. As ruas do loteamento começavam a parecer um matagal e os proprietários das poucas casas vendidas estavam em pé de guerra, vendo o valor de seus imóveis desabar. A prefeitura também estava descontente, vendo um projeto de primeira linha se atrasar e se tornar um incômodo. Dezenas de milhares de dólares de despesas legais já haviam sido gastas pelo banco e pelo incorporador, e o caso não seria julgado nos próximos meses. Desesperado, o empresário concordou relutantemente em tentar os princípios dos hábitos 4, 5 e 6. Ele marcou uma reunião com o pessoal do banco ainda mais ressabiado. A reunião começou às 8 da manhã em uma das salas de conferência do banco. A tensão e a desconfiança eram palpáveis. O advogado do banco havia sugerido ao pessoal que não dissesse nada. Estavam todos ali para ouvir, e apenas o advogado falaria. Ele não queria que acontecesse nada que pudesse comprometer a posição do banco nos tribunais. Durante a hora e meia inicial, eu falei sobre os hábitos 4, 5 e 6. Às 9h30, fui até o quadro negro e registrei as preocupações do banco a partir da compreensão anterior. Inicialmente, os funcionários do banco ficaram quietos, mas quanto mais transmitíamos as intenções ganha-ganha e procurávamos primeiro compreender, mais eles se abriam para explicar e esclarecer. Quando eles começaram a se sentir compreendidos, a atmosfera geral mudou e um senso de urgência, de excitação com a possibilidade de uma solução pacífica para o problema ficou evidente. Apesar das objeções do advogado, o pessoal do banco se abriu mais e mais, incluindo até suas preocupações pessoais. Quando sairmos daqui, a primeira coisa que o presidente vai perguntar é: conseguiram reaver o nosso dinheiro? E nós vamos responder o quê? Às 11 horas, os funcionários do banco ainda estavam convencidos de que tinham razão, mas percebiam que estavam sendo compreendidos e abandonaram sua postura defensiva e formal. A esta altura, estavam suficientemente abertos para ouvir as preocupações do incorporador, que foram registradas na outra ponta do quadro negro. Isso resultou em uma compreensão mútua mais profunda e na conscientização coletiva do quanto a comunicação deficiente anterior resultara em mal-entendidos e expectativas irreais, e como a continuidade da comunicação dentro de um espírito de ganha-ganha poderia ter prevenido os principais problemas que foram surgindo depois. A sensação compartilhada por todos de que havia dores agudas e crônicas, mas também progresso genuíno, manteve todos em contato. Ao meio-dia, hora marcada para o final da reunião, as pessoas estavam tomando atitudes positivas, criativas e sinérgicas e queriam continuar conversando. A primeira recomendação feita pelo incorporador foi vista por todos como o início de uma abordagem ganha-ganha. Recebeu uma carga sinérgica e melhorada, e às 12h45, o incorporador e 2 funcionários do banco haviam elaborado um plano para apresentar à Associação de Proprietários e à Prefeitura. Apesar dos problemas que surgiram depois, a via da ação legal foi abandonada
e o projeto continuou até ser concluído com sucesso. Eu não estou sugerindo que as pessoas deixem de lado os recursos legais. Em certas situações, não há como evitá-los. Mas eu os vejo como um recurso final, não inicial. Quando se recorre ao tribunal cedo demais, por medida preventiva, muitas vezes o medo e o paradigma legal criam um pensamento e uma ação subsequente que não são nada sinérgicos. Toda a natureza é sinérgica. A ecologia é uma palavra que basicamente define o sinergismo na natureza. Tudo está relacionado com todas as coisas. É no relacionamento que os poderes criativos se maximizam, assim como o poder real destes 7 hábitos está na relação entre eles, não apenas nos hábitos tomados separadamente. O relacionamento entre as partes também inclui o poder de criar uma cultura sinérgica dentro da família ou de uma organização. Quanto mais genuíno for o envolvimento, quanto mais sincera e voluntária a participação na análise e solução dos problemas, maior a liberação da criatividade individual e seu comprometimento com o que está sendo criado. Esse é o segredo do poder na atitude japonesa nos negócios, que mudou o mercado mundial. A sinergia funciona. Trata-se de um princípio correto. É a coroação de todos os hábitos anteriores. É a eficácia em uma realidade interdependente. É o trabalho em equipe, a criação conjunta, o desenvolvimento da unidade e da criatividade com outros seres humanos. Embora não se possam controlar os paradigmas alheios em um relacionamento interdependente ou no próprio processo sinérgico, grande parte da sinergia encontra-se dentro de nosso círculo de influência. A sinergia interna está totalmente dentro do círculo. Você pode respeitar os 2 lados da sua natureza, o lado analítico e o lado criativo. Você pode valorizar a diferença entre eles e usar essa diferença para catalisar a criatividade. Você pode começar sendo sinérgico consigo mesmo, embora esteja em um ambiente hostil. Você não precisa considerar pessoais os insultos. Pode se esquivar da energia negativa. Pode buscar o que há de bom nos outros e utilizar esse lado bom, por mais diferente que seja, para melhorar seu ponto de vista e aumentar sua perspectiva. Você pode exercer a coragem em situações interdependentes para ser aberto, expressar seus sentimentos, ideias e experiências, de um modo que encoraje outras pessoas a fazer o mesmo. Você pode valorizar as diferenças nas outras pessoas. Quando alguém discordar de você, responda: ótimo, você vê de forma diferente. Você não precisa concordar, pode simplesmente reconhecer e procurar compreender. Quando você só vê 2 alternativas, a sua e a errada, pode procurar uma terceira, sinérgica. Quase sempre há uma terceira alternativa, e se você trabalhar com uma filosofia ganha-ganha e realmente procurar compreender, normalmente conseguirá encontrar uma solução que será melhor para todos os envolvidos. Sugestões de aplicação. Primeira, pense em uma pessoa que veja tipicamente as coisas de modo diferente de você. Pense em formas de usar essas diferenças como degraus para atingir soluções alternativas. Talvez você possa perguntar a opinião da pessoa sobre projetos ou problemas presentes, valorizando as opiniões diferentes que você vai escutar. Segunda, faça uma lista das pessoas que o irritam. Elas representam diferentes visões que poderiam levar à sinergia se você tiver mais segurança interna em valorizar as diferenças. Terceira, identifique uma situação na qual gostaria de ter mais trabalho em equipe e sinergia. Que condições seriam necessárias para haver sinergia? O que você pode fazer para criar essas condições? Quarta, na próxima vez em que tiver um desentendimento ou confronto com alguém, tente entender as preocupações que existem por trás da posição da outra pessoa. Trate dessas preocupações com uma atitude criativa e mutuamente benéfica.